Olha, eu vou falar com o Délio Rocha, que lá de Brasília, o Délio faz um levantamento para nós de um momento importante, que é a eleição para a Câmara dos Deputados. Délio Rocha, o Brasil vai eleger seus representantes dessa caixa de ressonância que é o Congresso Nacional. Délio. Joelson Jordani, olha, a Câmara Federal compõe ao lado do Senado o Congresso Nacional, e a Câmara Federal é a maior casa parlamentar do país, é também conhecida como a Câmara Baixa do Congresso, é conhecida também como a Casa do Povo. Isso aqui, Joelson Jordani, é uma grande cidade, tem um orçamento maior do que alguns estados brasileiros, incrivelmente. O Fenelon Rocha trabalhou aqui durante algum tempo, sabe como isso aqui é gigante, e eu queria convidar você, Joelson, e a todos que nos acompanham agora, para a gente conhecer um pouco da Câmara Federal. Confira na reportagem. A cúpula convexa virada para cima representa a Câmara Federal e tem uma carga de simbolismo. Ela se mostra aberta a todas as ideologias, tendências e opiniões do povo brasileiro, que se faz representar pelos 513 deputados que compõem a casa. E suas bancadas, incluindo os 10 parlamentares piauienses, são proporcionais ao tamanho da população de cada estado. É por isso que a Câmara Federal também é conhecida como a Casa do Povo, embora nem sempre ela faça jus a essa alcunha. O traço do arquiteto já simboliza a função. Aqui no prédio modernista da Câmara tem a cuia côncava sobre o plenário. Isso significa que quem está aqui, os 513 deputados, representando 26 estados e o Distrito Federal, tem que ouvir os clamores do povo. Aqui nós temos a pluralidade de opiniões, aqui você tem uma grande diversidade de representantes, de temas, de bancadas que expressam interesses diferentes. Eu acredito que ainda falta muita representação das mulheres, que não chega a 10% num país que a metade é mulheres. O colegiado da Câmara dos Deputados deveria refletir nossa pluralidade, mas a diversidade da casa está longe de ser um retrato fiel do país. A representação feminina, por exemplo, está longe da proporção registrada na população brasileira. Somos 52% de mulheres, 52% de eleitoras, e, no entanto, nós somos menos de 10% na Câmara, 16% no Senado, o que é muito pouco, né? O que nos coloca numa situação de inferioridade em relação, inclusive, aos países aqui do nosso continente, da América do Sul. Nós somos aguerridas, mas, infelizmente, a gente tem menos de 10% de representatividade. E a gente se sente assim quando você vai para uma representação ONU-mulher, por exemplo. Até os países árabes, aquelas mulheres que usam burcas, nenhuma tem menos de 40%. A Câmara Federal é a maior casa do Congresso Nacional, é a face mais visível do nosso parlamento e o palco das mais importantes discussões da política brasileira. A chamada Casa do Povo é o berço de boa parte de nossa legislação. Aqui nascem as leis que orientam a nossa vida em sociedade. A rotina da Câmara Federal, portanto, está intimamente ligada ao cotidiano das pessoas. O poder se chama Congresso Nacional. Faz a lei, aprova a lei. Se o presidente vetar, ainda pode derrubar o veto. O parlamento paga por erros que não cometeu muitas vezes, mas também paga por erros de companheiros que se cedem e extrapolam a função parlamentar. Mas mesmo assim, eu volto a dizer, ai de nós se não fosse um parlamento. A Câmara Federal foi palco de momentos marcantes na política brasileira. E a instalação da Assembleia Constituinte em 1987 personificou uma das páginas mais representativas da nossa democracia. Um evento que, após 20 meses de trabalho, levaria à promulgação da nova Constituição brasileira, que completa 30 anos agora em outubro. Foi um reencontro do país com a democracia. Nós estávamos sufocados e amedrontados ainda com o período militar. Tanto é que, se você examinar, a Constituinte ela teve um cuidado muito grande de proteger o parlamento e de proteger o governo da democracia. Seguramente a Constituinte foi o momento chave da vida democrática do Brasil. Foi uma Constituinte diferente das outras que o Brasil viveu, porque foi uma Constituinte participativa.
uma grande interação do parlamento brasileiro com a sociedade. Eu diria que ali foi um momento chave. Não por acaso, o doutor Ulisses Guimarães, que presidiu aquele conclave, caracterizou a Constituição oriunda desse processo de Constituição cidadã, porque foi fruto de um grande diálogo com a sociedade. Mas o cotidiano da Câmara Federal não se limita aos trabalhos legislativos. O espaço também está aberto a visitações e dispõe de muitas obras de arte, distribuídas pelos anexos da casa. E para manter toda essa estrutura funcionando, a Câmara Federal dispõe de um orçamento de 6,1 bilhões de reais para 2018. A Casa do Povo Brasileiro e sua cara metade, o Senado, dão vida ao Congresso Nacional, que representa o Poder Legislativo Federal. E as duas casas ocupam um edifício monumental em que se destacam as duas cúpulas e as torres gêmeas. Uma obra que surgiu dos traços de Oscar Niemeyer para se transformar em um dos principais símbolos do país. Joelson Jordani, olha, nestas eleições estão em jogo aí as 513 cadeiras da Câmara Federal e existe uma expectativa de renovação, Joelson, que supera os 35%. E neste momento, então, o país inteiro, muitos candidatos aí tentando conseguir uma vaga para no ano que vem estarem aqui na Câmara Federal. Joelson. Olha, Délio, quando você falou o orçamento aí para manutenção da Câmara dos Deputados do Congresso, rapaz, o Fenelon e o Elivaldo até se ajeitaram na cadeira, porque concluíram que o Congresso é mais caro do que Teresina, com todo o seu saneamento básico, transporte coletivo, transporte com suas contradições. É mais caro manter o Congresso do que a cidade de Teresina? O orçamento corresponde a 2 vezes o orçamento de Teresina. Já pensou isso, Elivaldo Barbosa? Metade do orçamento do Piauí, mais da metade do orçamento do Piauí. Pois não, Délio Rocha? Joelson. Olha, eu falei só o orçamento da Câmara Federal, salvo engano, quando junta também com o Senado, aí beira em torno de 10 bilhões de reais, Joelson. Detalhe, não tem escola aqui dentro, não é? Não tem aula, não tem sala de aula, não tem transporte coletivo, não tem saneamento básico. Não tem que resolver esses problemas da contradição brasileira que um prefeito tem que tocar, calçamento não precisa fazer. Né? Então, é um negócio absurdo, fora do normal. Nós já fizemos essa discussão na Rádio Cidade Verde sobre o valor dos parlamentos. O Brasil tem um dos parlamentos mais caros do mundo, em qualquer relação que você faça, seja o gasto por parlamentar, seja o gasto por cidadão. É um número muito elevado. Impressionante. Délio, obrigado pela participação hoje conosco aqui no nosso Eleições 2018. Muito obrigado, Délio Rocha, pelas informações. Aí, direto de Brasília, direto da capital federal, Délio Rocha.